Alô, alô, companheiros e companheiras, camaradas! Urra! Estamos nas ondas. Estamos nas ondas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você estará vendo, o importante é que estamos nas ondas. Companheiros e companheiras, camaradas, vamos juntos, vamos avançar. Estamos aqui reunidos hoje, mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica, para falar de um assunto interessantíssimo e pouco historicizado. A academia brasileira, os historiadores brasileiros, eles têm investigado pouco a penetração da CIA e a desestabilização do Brasil a partir dessa poderosa máquina de destruir países, chamada CIA. A CIA ela é um Estado dentro do Estado. Ela é muito forte. Ela faz parte do Deep State estadunidense e age a despeito da vontade de presidentes e diretores. Ela tem um rito próprio, perigoso, venenoso, que utiliza de todas as piores artimanhas do mundo para ferrar com outros países, outros povos e manter o domínio imperialista estadunidense. A CIA não tem limite, ela não tem o menor escrúpulo, não tem limite, e ela opera, inclusive, contra o seu próprio povo. Nós vimos o que a CIA fez, CIA barra FBI e as outras agências também, NSA e todas as outras. Né? Mas a CIA ela se tornou maior e mais emblemática pelas suas operações extraterritoriais. Não que a NSA também não faça, e as outras empresas estadunidenses de vigilância, segurança, defesa, não façam. Mas a CIA é a maior delas todas, é que acaba congregando essas operações. O FBI, a gente deveria acreditar que o FBI, o Federal Bureau de Investigação, é algo que trabalha internamente nos Estados Unidos somente. Não. As ameaças internas são também vigiadas pela CIA e o FBI também trabalha fora do país, se assim for solicitado. Ou seja, o imperialismo estadunidense ele utiliza todos os seus meios de segurança, segurança com S, para fazer valer a sua vontade, certo? Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Só que eu vou falar da CIA a partir de um resgate histórico. Eu vou falar de dois grandes agentes da CIA que tiveram papéis aterradores no Brasil, na América Latina, na América do Sul e no mundo. Essas pessoas elas são muito queridas nos Estados Unidos homenageadas e tal, mas aqui no Brasil, onde eles tiveram um papel terrível, eles não são lembrados a fim de serem criticados. Houve um esquecimento, né? Não tem nada mais importante para a CIA do que a gente esqueça o papel dela, que a gente esqueça que ela existe. Então, essas figuras que eu vou falar aqui, e esse processo que começa com a Guerra Fria, ele deveria ser lembrado, ele deveria ser melhor pesquisado, historicizado, porque nós ainda temos vários agentes da CIA trabalhando no Brasil, vários, vários. Como nós temos agentes do FBI e temos os que estão aqui de maneira legal, por conta dessas parcerias, né? Esses acordos bilaterais que envolvem a OEA, que envolvem a ONU, perigosíssimo, perigosíssimo. O Brasil ele deveria descontinuar progressivamente a sua relação nesse campo com os Estados Unidos. É um perigo nós mantermos agências deles aqui. Oficialmente, né, o FBI criou um escritório no Brasil no governo FHC, oficialmente. O FHC convidou para que eles estabelecessem uma base aqui, com essa conversa, né? Combatendo terrorismo, contrabando, tráfico de drogas. Depois, a turma que está chegando aí, assiste a live que eu fiz aqui sobre o DEA, sobre o Departamento Antinarcóticos Americanos, para que eu conto ali quem é que trafica droga no mundo, quem é que criou o tráfico internacional de drogas. Assiste, é uma live que está lá atrás, tem um cara do DEA. Essa live ela está travada, sem poder ser monetizada até hoje. Tem um ano.
e o YouTube não deixa monetizar ela. Por que será? É, então, é disso que nós vamos falar, né? Vamos falar no campo da história. Eu vou historicizar esse processo, quero convidar vocês para embarcar nessa operação, vamos dar um nome, Operação Tiro-Véu, e mostrar que há um vacilo da esquerda, há um vacilo dos nossos governos, há um vacilo dos historiadores, de não irem a fundo, investigar essa turma, o que eles fazem aqui realmente, entendeu? Qual é o papel deles aqui? Isso é perigosíssimo, essa gente andando aqui à solta e conspirando. E outra coisa, eles vêm com a mala, né? Então, a mala de dólar compra muita gente e muita coisa, seduz muita gente. Então, isso é extremamente perigoso. Olha aqui, companheiros e companheiras, eu solicito a vocês, antes de tudo, para arrebentar no dedo aí, no gostei, no legal, no joinha. Vamos embora, arrebenta aí, que a gente precisa avançar. Arrebenta aí. Venho aqui pedir o apoio da turma para vender aqui os nossos livros, O Exército Vermelho na Mira de Vargas. Inclusive, nesse livro aqui, você vai ver documentos já do início dessa relação lesiva Brasil e Estados Unidos no campo da defesa. Aqui tem documentos inéditos, que, obviamente, eu estou tratando de Segunda Guerra Mundial, mas essa relação explosiva começa na Segunda Guerra Mundial. Começa. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, um livro que conta como é que o Brasil viu a Batalha de Moscou, Stalingrado e Kursk, e o temor que essas batalhas, essas vitórias causaram aqui no Estado Novo. E a joia da coroa, que é o Exército Vermelho, que é o Aço Vermelho, os segredos da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, que conta toda a epopeia do Exército Vermelho, as grandes batalhas, as grandes operações, os grandes debates de âmbito das relações internacionais no teatro de operações da Europa. Eu conto aqui como é que nosso glorioso Exército Vermelho de trabalhadores, operários e camponeses derrota a besta fascista e produz uma vitória espetacular na Segunda Guerra Mundial. Me ajuda, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Eu despacho pelo correio, mando lá o rastreio e todo mundo recebe livro, todo mundo fica bonito. Não vai ficar ninguém sem livro. Teve só para dar um esclarecimento, teve um companheiro que falou assim, João, tem alguns erros aí de grafia no livro, eu já notei isso, a gente vai corrigir. Na quarta edição ele já vai vir com isso sanado, entendeu? Como o livro ele é uma operação minha, solitária, minha e de alguns poucos colaboradores, então algumas falhas passaram por não sermos profissional, porque eu não quis entregar o livro para essas editoras que vão vender o livro, não vou ganhar nada, não vão fazer propaganda do livro, vão canibalizar o livro, e o livro ele tem uma função ideológica acima disso tudo. Então ele é meu parceiro aqui no canal. Esses pequenos erros, que eu sei que pouca coisa, teve um companheiro até que já listou, na quarta edição, são erros de digitação, é uma vírgula fora do lugar, a gente vai resolver isso para a obra estar linda, para a obra estar linda e não ter esse problema. Isso, peço desculpa, mas infelizmente acontece quando a gente não tem apoio, entendeu? Mas isso não vai comprometer a obra jamais. Eu tinha um outro livro aqui, acho que tá aqui. Bom, então vamos embora, né? Quero agradecer aí a todos e todas. Urra! Quem puder já pode abrir aí os trabalhos. Aqui, ó. Quem puder aí, o superchat, o sticker, ajuda aí, dá uma força, porque tu botou aí 10 centavos, 90 centavos, a live já bomba. E aqui está o Pix, que também é o WhatsApp. Aqui você ajuda o canal onde pinga não seca e compra o livro. Esse número aí é Pix e WhatsApp. Faz tudo comigo aí pelo WhatsApp. E quem, obviamente, ainda não comprou, compra, não deixa de comprar essas placas bonitas aqui, decorativas da Segunda Guerra Mundial e também a homenagem, né? São placas viárias dessas cidades maravilhosas aqui ao redor do mundo. Nossa primeira coluna são réplicas de sinalizações dessas regiões durante a Grande Guerra Patriótica, durante a Segunda Guerra Mundial. Berlim, Leningrado, Stalingrado, Kursk, Moscou, Sebastopol,
Do outro lado, CCCP é a placa de fronteira soviética na época da Segunda Guerra Mundial. E ali cidades que lutam com muita força: Havana, Pyongyang, Beijing, cidade de Ho Chi Minh e a nossa querida Jerusalém. Al-Quds, né? Al-Quds, o nome é. Então, eu quero agradecer aí e vamos embora, vamos avançar. Você está vendo essa live aí, mas eu estou na operação especial. É aquela coisa do mundo invertido. Então, eu preciso muito que você me ajude compartilhando essa live. Eu sei que a live, quando não é ao vivo, ela não tem o apelo todo, mas eu preciso que você deixe aí o teu joinha, o teu legal, me ajuda. Essas lives elas têm que andar mais do que nunca, pelo fato de já não ser o ao vivo que a turma gosta, que eu também gosto de fazer. Mas eu também não podia deixar a turma sem live e disputar aí o algoritmo do capital, certo? Então, beijo no coração, vamos avançar e prepare-se aí, porque as informações que vocês vão ter agora é uma coisa terrível, calamitosa, e o que é mais triste é que isso ainda está em voga no Brasil. Pois bem, não é surpresa para ninguém o papel da CIA no mundo: espionar, sabotar, conspirar. Nós sabemos que a CIA tem essa função. A CIA mata, a CIA destrói, a CIA arrebenta com reputações. Se a CIA, mal depois, dizer que eu batia na minha mãe, estuprava meu filho e escravizava minha mulher, todo mundo vai acreditar. Eles vão mandar estampar isso na Globo News, em tudo quanto é lugar. Por mais que eu seja inocente, ninguém vai acreditar em mim. Eles têm todo um suporte, eles têm todo um aparato de mobilização nesses países capitalistas, nesses países que estão sob a subordinação aos Estados Unidos, nesse atrelamento que muitos países da América Latina estão, e o Brasil mesmo, com a eleição do presidente Lula, a gente sabendo que o presidente Lula quer construir o Sul Global, dentro do BRICS, no Mercosul, mas o Estado brasileiro, não é o governo Lula, o Estado brasileiro, ele ainda está umbilicalmente ligado aos Estados Unidos. E isso você não consegue desconectar do dia para a noite. Isso talvez precisa de uma revolução. Isso precisa talvez de uma outra conjuntura política e social, né? Isso a gente vê como é que a Venezuela, né, que vem passando por um processo revolucionário de outra monta, né, não aquela revolução tradicional que nós aprendemos a ver no século XX, de movimento armado, de tomada do poder de maneira bélica. Não é assim na Venezuela, não é com essa profundidade, mas a gente vê a dureza que a Venezuela enfrenta, as armadilhas que os Estados Unidos vão colocando diariamente o governo venezuelano e que penaliza o povo venezuelano. Nós temos total conhecimento do bloqueio criminoso a Cuba, 60 anos de bloqueio, que causa um sofrimento àquela população, àquele país gigantesco, né? E temos visto, né, agora rodadas de sanções contra a Nicarágua, intimidação contra vários países da América Latina, tentaram intimidar lá a presidenta de Honduras, né, a presença estadunidense no Peru e no Equador, agora subserviência, né, do Milei aos Estados Unidos, convidando o porta-aviões George Washington a vir na Argentina e entregando as obras da hidrovia Paraná, Paraguai, uma hidrovia importantíssima, a principal artéria comercial argentina, convidar uma empresa do exército estadunidense a vir fazer obra, porque a gente sabe que a obra é o que eles menos vêm fazer. Eles vêm espionar, conspirar e gerar discórdia. Isso já é uma provocação à Rússia, e principalmente à China e ao Brasil. Nós temos que ver que isso é. O presidente Lula, a gente pode ter todas as críticas aí, mas esse mandato parece estar muito firme com relação a não priorizar relações com os Estados Unidos. Isso é nítido, entendeu? É óbvio que o Brasil precisa ainda dos Estados Unidos, você não tem como romper relações do dia para a noite com os Estados Unidos, nem é necessário isso, né? Mas a gente vê que o presidente Lula lentamente tem descontinuado essa relação. Não é mais uma
uma coisa como era com Fernando Henrique Cardoso, com Collor, com Sarney, não é. Não era com Bolsonaro, como era com Temer, é outra pegada, né. E isso coloca o presidente Lula como inimigo, coloca o Brasil na rota da desestabilização e do golpe de Estado. Nós não temos, eu acho que não tem dúvida de nenhum dos companheiros e companheiras aqui, o que foi a Operação Lava Jato, lawfare, o jornalismo de guerra. A gente viu nesse caso agora da fala do Lula contra Israel, que o Lula nem usou a palavra holocausto, mas a gente viu a onda que foi feita de fora para dentro do país e foi encampado pela imprensa nacional para atacar o presidente Lula, uma ação coordenada. Israel gritou, a imprensa brasileira acolheu, os fascistas brasileiros se oriçaram em todos os níveis. E o Lula foi bombardeado em tudo quanto foi lugar, sem direito até de defesa, e mentiu, porque o Lula nem usou a palavra holocausto, mas poderia ter usado, que já tem uma live minha aqui, né, explicando a origem da palavra holocausto e como ela cabe no que está acontecendo em Gaza. E a palavra holocausto existe primeiro do que os judeus sofreram, então eles não têm a primazia pela palavra. E a gente sabe que não eram nem os judeus reclamando, eram os sionistas, né? Não é outra pegada. Pois bem, essa relação ela é perigosa, porque os Estados Unidos ele não é amigo de ninguém. A gente sabe que essa célebre frase, né, países não têm amigos, têm interesses, não é bem assim. No nosso campo político tem amigos e temos relações fraternas com pessoas e com estados, né. Que isso mostra a pegada dos Estados Unidos com relação a instrumentalizar qualquer outro país. Pode ser pequeno ou grande, a gente vê como é que a Europa está acocorada diante da Casa Branca nessa aventura, grotesca que é a Ucrânia. Pois bem, esse processo no Brasil, ele ele tem um marco, que é a ida do Brasil, para a Segunda Guerra Mundial. O Brasil tinha oficiais de legação na África, na Argélia Livre, né, quando as tropas francesas que estavam na Argélia se posicionaram contra o governo de Vichy, essa França livre, o França combatente, porque tem duas brigas aí na palavra, né? Tem a França combatente e a França livre. Então, a França combatente é a França ali de Argel, quando aquele grupo de oficiais decide não aderir ao governo de Vichy. E ali a África passa a ser um polo, né, irradiador dos aliados no combate aos nazistas, porque eh, alemães e italianos estavam lutando na África, né, no norte da África, para dominar aquela área do continente, porque primeiro precisava do petróleo da região, segundo era a entrada do Mediterrâneo, do Mare Nostrum, que o Mussolini tanto ensejava. Então ali era o grande polo, né, militar da guerra no Ocidente. Ali estavam ingleses, franceses e estadunidenses, e do outro lado italianos e alemães. E o Brasil tinha oficiais de ligação na Argélia, antes mesmo de enviar a tropa para a Itália. O Brasil, já participando do esforço de guerra, mandou oficiais para lá, e esse oficial brasileiro, isso é uma história muito bacana, é uma pena que nós quase não temos literatura sobre isso. Todo esse material que esses oficiais participaram, produziram naquele momento, era muito importante isso estar historicizado, né. Mas logo que se definiu a ida da Força Expedicionária Brasileira para o Teatro de Operações da Itália, e aí vão a FEB, vai a FAB, e vão também, grupos de apoio, vários civis, funcionários públicos vão fazer parte do esforço de guerra. Banco do Brasil, empresa de Correios e Telégrafos, vários funcionários civis também vão para lá. A Marinha Brasileira, mercante de guerra, estava envolvido na defesa do Atlântico. Ela não vai para o teatro de operações da Itália. A Marinha Brasileira, com muito esforço, muita honra, muita luta, muita galhardia, assim como a Marinha Mercante ficou operando nas rotas de comércio, levando insumos para a Inglaterra e principalmente para os Estados Unidos, e a Marinha de Guerra Brasileira, junto com a Marinha Inglesa e a Marinha Estadunidense, patrulhando o Oceano Atlântico, com ênfase no Atlântico Sul. Então,
Assim foi dividida as operações militares do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ao chegar na Europa, chegar na Itália, a Força Expedicionária Brasileira e a FEB e a FAB, Santa Pua, vão estar atreladas ao 5º Exército estadunidense, né. O Brasil manda uma força expedicionária e essa primeira divisão, de air, né, divisão de infantaria que vai nesse primeiro escalão, o Brasil se subordina, o Brasil vai lutar, sob o comando do 5º Exército americano, que tem a figura do general Mark Clark. E vai ser assim durante toda a guerra, né, o Brasil luta a partir do 5º Exército estadunidense. O Brasil, ele é uma unidade do 5º Exército americano. Só que existe uma figura que vai ser o homem de ligação das forças brasileiras com o comando militar estadunidense, porque você tem a barreira do idioma e muitos dos oficiais brasileiros não falavam inglês e muitos oficiais estadunidenses não falavam português. Então você tinha ali uma figura de ligação. Essa figura, ela se torna obviamente histórica. O que me chama a atenção é que ela foi esquecida, praticamente esquecida. Só que ele tem um papel tão maléfico no Brasil, ele foi um homem tão poderoso. Eu posso julgar que ele foi um dos homens mais poderosos. Sabe por que que eu vou dizer que ele foi poderoso? Pelo grau de influência que ele tinha em várias esferas do governo americano e em governos que os Estados Unidos era amigo e aliado nos 5 continentes. Ele era uma espécie de faz-tudo no Departamento de Estado. Esse cara era um cara de grande sapiência, muito articulado, que se chamava Vernon Walker. Vernon Walker, ele era agente da CIA, general do exército estadunidense, do USAR, diplomata, tradutor e conselheiro de nada mais, nada menos do que 6 presidentes. 6 presidentes estadunidenses usavam os conselhos do senhor Vernon Walker. Vou ler aqui para vocês, ó. Truman, Eisenhower, 7. Não, 6, 6. Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Ford e Reagan. 6 presidentes estadunidenses usaram Vernon Walker como tradutor e conselheiro. Conselheiro próximo. Conselheiro próximo. Esse homem, olha a quantidade de idiomas que esse homem falava. Preste atenção. Quantidade de idioma que esse homem falava. Deixa eu ver aqui onde é que eu botei aqui isso. Vê que tem um. Ó, ele falava. O português, ele falava com sotaque. Ele gostava de falar com sotaque. Ele dizia que falava português com sotaque de Copacabana. Ele falava isso fluentemente: alemão, português, espanhol, francês, italiano e russo, além do inglês. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Ele vai estar, olha só, ele vai estar por trás do Truman nas últimas decisões ligadas à Segunda Guerra Mundial. No Congresso de Alta, ele estava. Estava no Congresso de Alta, esse homem assessorando Truman, Henry Truman. Entendeu? Então ele não é qualquer um. Não é qualquer um. Ele é uma pessoa de alto gabarito, alta intelectualidade e um homem que trabalha a espionagem como ninguém. E como oficial de ligação, todo oficial de ligação ele tem que ter várias personalidades. A personalidade que vai falar com A e a personalidade que vai falar com B. Né? E ele tem o dom, o oficial de ligação, ele tem um dom de aparar qualquer aresta.
Se o recado que vier de um para o outro for violento, ele vai minorar esse recado para chegar de maneira mansa e vai levar, ou seja, é uma pessoa de grande habilidade diplomática. Não obstante, ele se torna diplomata e eu vou contar a história dele como diplomata. Esse senhor, com cara de português da padaria da esquina, ele, deixa eu botar uma outra fotinha dele aqui já perto do seu falecimento. Esse homem é o homem de ligação da FEB na Itália. Ele vai acompanhar toda a FEB, toda a trajetória da FEB. E ele vai estar muito próximo, do Zé Nobel da Costa, vai estar muito próximo do comandante em chefe brasileiro lá, Mascarenhas de Moraes, mas ele vai ter uma amizade pessoal muito íntima com Castelo Branco. Ele vai se tornar muito amigo do Castelo Branco, até porque o Castelo Branco lá na FEB, né, se eu não me engano, o Castelo Branco era major, e era um homem ligado à inteligência lá da FEB, e ele era um homem de inteligência também, então eles se deram muito bem porque dividiam tarefas. Para você ter ideia da relação dele com o Castelo Branco, quando o Castelo Branco morre, ele estava no Vietnã, plena guerra do Vietnã. Ele manda celebrar uma missa lá no Vietnã em homenagem ao Castelo Branco. Para vocês terem ideia da relação dele com o Castelo Branco. Não à toa, Castelo Branco é o primeiro general ditador, é o homem que vai ser o líder da chamada Revolução de 64. Agora é que a figura de Vernon Walter começa a aparecer, porque quem vai escolher a liderança do golpe no Brasil é Vernon Walter com Lyndon Gordon, o embaixador estadunidense no Brasil. São eles que vão dar a chancela. Porque os nomes apresentados pelos golpistas brasileiros, naquele movimento ali entre 31 e dia 1º, não agradaram os Estados Unidos. Não agradaram. E é Walter que vai sugerir a figura do Castelo Branco. Ele, além de ser ligado ao Castelo Branco, ele era próximo do Amaury Cruel, comandante do 2º Exército em São Paulo. Então, ele que articula a questão política e a face do golpe de 64. O golpe de 64 ele é um golpe tão canalha. Aí, ó, Vernon Walter com Castelo Branco. Ele parabenizando o Castelo Branco por assumir o comando da Revolução de 64. Então, o golpe ele é uma coisa tão canalha que ele já nasce prostituído pelos gringos. Não obstante, tem a live aqui que eu conto para vocês da Operação Brother Sam. O homem que sinaliza positivamente para que houvesse a Operação Brother Sam é Vernon Walter. Porque é Vernon Walter que preparava ou ajudava a preparar a maior parte dos relatórios da CIA no Brasil para informar os Estados Unidos o ambiente de golpe e os possíveis contratempos do golpe, quem poderia resistir ao golpe. E, nesse momento, o nome mais falado pela CIA é de Leonel Brizola. A CIA tem vários relatórios sobre Leonel Brizola, páginas e páginas. Quem quiser ler esses relatórios, o jornal Zero Hora publicou. Lá na página do jornal Zero Hora, eu depois procura aí documentos CIA do Brizola, vão aparecer. Só que o curioso é que esses documentos, quando foram mandados para o Zero Hora, há pouco tempo, isso há algumas 15, 20 anos atrás, existia alguma coisa, mas mandaram mais coisas e agora o governo americano abriu vários documentos. Agora não, já há uns 15, 20 anos que abriu esses documentos. O curioso é que sabe o que é uma coisa fantástica? A CIA, ela fazia relatórios sobre o Brizola, mas ela também criava mentiras sobre o Brizola, em tom de relatório. E muita gente de esquerda usava essas coisas contra o Brizola. Então, coisa de Brizola foi centralizador, caudilho, a revolução no Brasil, a luta contra o golpe não andou porque o Brizola queria centralizar todos os grupos, mas tolices não existiram. Mas isso está no relatório e os Estados Unidos não liberou os relatórios todos, mas liberou boa parte
E algumas até com essas críticas ao Brizola, como se os Estados Unidos tivessem preocupado com o jeito do Brizola. Mas quem quiser ver o relatório, bota aí no Jornal Zero Hora, está aí na internet, é muito rico, porque é um retrato desse momento. Então, esse senhor Vernon Walter, ele é o homem que vai assessorar o embaixador estadunidense no Brasil, Lincoln Gordon, a constituir a reação no Brasil, né? Eles que vão ter contato com o IBES, com o IBAD, com os empresários, com o banqueiro, com o Magalhães Pinto, que queria ser o general sem farda da ditadura, e com Lacerda, e com vários setores militares, e o apoio da Casa Branca, e costura apoio da Europa, e costura apoio de outros países da América do Sul. O embaixador estadunidense, ele é o cara que, digamos assim, ele é o cara que vai dar o pontapé para o golpe. O golpe não sairia, o levante desses militares golpistas não aconteceria sem a anuência do embaixador americano. Eu já falei para vocês que ninguém dá golpe de Estado na América Latina sem ordem da Casa Branca. Viu? O Bozo quis dar golpe aqui, o Biden mandou por 2 vezes gente aqui para dar uma trava ali. Não tem golpe. E os militares brasileiros, eles estão subordinados ao SALT Command, ao Comando Sul. Na época, Escola das Américas. Viu? E o Vernon Walter, ele já era um homem que tinha um trânsito fantástico entre esses militares febianos, entre esses militares do Exército que lutaram na FEB. Que FEB é essa? É uma FEB que vai lutar contra os nazistas, mas ela é germanófila. É uma FEB que não queria ir lutar. O Dutra, o, o, o nome daquele filho da puta, Zenóbio da Costa, essa turma não queria ir para lutar contra os alemães. Eles queriam ser aliados dos alemães. Nesse livro aqui eu revelo a carta do Dutra, ele reclamando com o Vargas, que o Vargas declarou guerra à Alemanha. Ele dizendo que isso era uma irresponsabilidade, isso era uma aventura, que isso ia agradar somente os comunistas. Mas é verdade. Ele sabia disso. O Dutra, o Vernon Walter e os Estados Unidos, lá na Itália, eles sabiam que a luta contra o fascismo ela traria o movimento comunista de novo para a seara política, aqui no Brasil. Podemos esquecer que era a ditadura Vargas, a ditadura do Estado Novo, né? E os comunistas estavam proibidos de botar a cara na janela, todo mundo sendo preso e morto. Era uma coisa braba. Prestes preso, Olga deportado, movimento comunista na clandestinidade, né? Então, isso reabilitaria os comunistas, e foi isso que aconteceu, e está aqui nesse livro. Eu conto essa história está aqui, viu? Essa história está aqui. Então, havia uma preocupação, já lá na Europa, com esse pós-guerra, que iria trazer o movimento comunista de volta para a seara pública. Não obstante, o Dutra, que era o ministro da guerra do Vargas, vai vir candidato a presidente, eles vão proibir o Vargas de disputar a eleição, vão dar o golpe de agosto no Vargas, em 45, e o Dutra disputa a eleição e ganha. Ganhando a eleição, o Dutra, a primeira coisa que ele faz é abraçar a doutrina Truman e vai colocar o Partido Comunista na clandestinidade, na ilegalidade eleitoral, e vai caçar o mandato dos deputados comunistas, entre eles Carlos Marighella. Então, essa figura chamada Vernon Walter é o homem que vai articular todos esses movimentos de 42 até 67. O Vernon Walter é um homem que vai passar, entre idas e vindas, quase 25 anos de história. Mesmo quando ele não estava no Brasil, ele estava em algum lugar conspirando contra o Brasil, por causa da relação dele com os militares. Então, quando o governo americano queria alguma coisa, consultava ele nas várias missões que ele estava. Ele foi um homem que depois ele vai ajudar o Henry Kissinger lá no Vietnã. Ele vai para o Vietnã. Depois ele vai para a Itália, porque ele falava italiano muito bem, e ele é um dos homens que vai articular o retorno
da democracia cristiana ao poder, para barrar os comunistas. Tanto que é o seguinte, ó, em 60 e deixa eu te dizer aqui, ó, em 61, foi em 61, quando o Partido Socialista Italiano estava na bola para ganhar a eleição, é do Vernon Walter, depois isso vem a público no livro que ele mesmo escreveu, um plano de intervenção dos Estados Unidos na Itália caso o PS ganhasse a eleição. Nós não podemos esquecer que na década de 60 ainda tinha uma porrada de base americana na Itália, ainda tem hoje, mas na época tinha muito mais. Então ele propôs um golpe de Estado na vitória do PS na Itália em 61, coisa que iria acontecer no Brasil em 64. Então eu vou ler um pouquinho da biografia do Vernon Walter para vocês verem o tamanho desse homem. Ele nasce em 17, morre em 2002, foi diplomata militar, ganhou notoriedade internacional como vice-diretor da CIA. De 72 a 76, foi embaixador americano nas Nações Unidas. De 85, perdão, ele é vice-diretor da CIA de 72 a 76 e embaixador americano na ONU de 85 a 89. Foi adido militar no Brasil de 62 a 67. Adido militar de 62 a 67. É o período que ele prepara e estabiliza o golpe. Mas ele já tinha relação com o Brasil desde 42 e principalmente com o fim da guerra em 45, ele já começa a fazer as suas viagens ao Brasil oficialmente. Ele é o homem de ligação entre o governo americano e o golpe, oficialmente indicado pelo Lyndon Johnson. Olha só, ele é o embaixador americano na Alemanha de 89 a 91, quando tem o golpe da derrubada do Muro de Berlim. É Vernon Walter que está por trás daqueles movimentos que vão levar ao fim do Muro de Berlim. Quem prepara todos aqueles agitos, toda aquela operação encoberta, aquilo é um golpe. Tem uma live minha aqui muito boa sobre o Muro de Berlim. Procurem aqui depois que eu fiz com o professor Francisco Carlos, que é quem construiu o muro e quem derrubou. Porque o professor Francisco Carlos ele morava na Alemanha em 1991, quando o muro caiu. Ele estudava na Universidade de Berlim. Então ele estava lá e viu todo o processo e ele narra aqui na live por que a gente pode dizer que aquilo foi um golpe. Por trás dessa operação está Vernon Walter. Para vocês verem a importância desse homem. Ele está tratando da Segunda Guerra Mundial, ele estava em alta, ele estava dando golpe de Estado no Brasil, ele estava no Vietnã, aconselhando o Henry Kissinger nas negociações com os vietnamitas, ele estava implementando o Plano Marshall, ele foi um dos grandes assessores militares do Plano Marshall na Europa, principalmente na Itália e França, e vai estar na Alemanha em 89 a 91, derrubando o muro. Para vocês verem o tamanho, o cabedal desse homem. Esse homem não é brincadeira. E nesse contexto, ele nunca perdeu a sua ligação com o Brasil. Amava o Copacabana Palace, a caipirinha, e gostava de falar com sotaque carioca. O Brasil, o Rio de Janeiro, logo depois, vai se tornar. O Rio de Janeiro era capital, né, durante a Segunda Guerra Mundial, mas depois a capital vai para Brasília e ele continua suas articulações a partir do Rio de Janeiro. Ele continua conspirando no Rio de Janeiro. Ele fez do Rio de Janeiro a sua base. E se vocês perguntarem assim, mas a CIA tinha um escritório oficial no Brasil? Tinha a Casa de Vernon Walter. Ele se orgulhava de dizer isso. O escritório da CIA é na minha casa. Ele brincava com isso. Então, esse homem é um homem que, primeiro, por falar muitos idiomas, e segundo, por ser um perspicaz diplomata, ele tinha trânsito no mundo todo. E com dinheiro americano, o céu é o limite. Né? Para vocês terem uma ideia, o que ele participa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha essa fotinha aqui. Ó. Essa fotinha aqui é ótima. Francisco Franco, Eisenhower
Quem é que está lá atrás? Vernon Walter. É Vernon Walter que vai alinhar Franco ao pós-guerra, vai alinhar Franco aos Estados Unidos, a partir da luta contra o comunismo. É Vernon Walter que vai criar dentro da CIA o conceito de terror vermelho. Ele era um intelectual. O Vernon Walter ele era um intelectual, era um homem de letras, escrevia muita coisa, idealizador, pensador. É ele que na CIA vai criar o conceito de terror vermelho, ou seja, os comunistas não podem ser tolerados e não podem ser aceitos no jogo democrático. Não existe democracia com comunismo. Então, eles têm que ser combatidos a todo momento. Não pode ter coexistência pacífica. Os movimentos comunistas eles têm que ser banidos da vida pública. E diz mais, se o cara quer ser comunista, é de foro pessoal, é da porta para dentro. Fundar partido e fazer movimento é da porta da sua casa para dentro. Fazer movimento e fundar partido não pode. Isso coloca em xeque o Estado. Tem várias outras, digamos assim, encíclicas do terror vermelho, mas essas são as mais importantes. E é esse homem, como ele falava também o espanhol muito bem, é esse homem que vai alinhar não só Francisco Franco, como Salazar, porque ele aprendeu português com oficiais portugueses de Salazar na Segunda Guerra Mundial, porque quando a Alemanha já estava perdendo a guerra e existiam alguns fantasmas de que a Alemanha poderia invadir a Espanha e Portugal, porque a situação nesses dois países era muito dura, de muita fome ao final da Segunda Guerra Mundial. E o Salazar já tinha feito uma série de acordos com os ingleses por conta de Gibraltar, a Espanha também. Então Hitler ficou puto com Franco e com Salazar. Então houve uma discussão de invadir a Espanha e Portugal. E o Salazar corre para o braço dos ingleses e depois para o braço dos americanos. E quem vai fazer essa ligação com Franco e com Salazar é Vernon Walter, a partir da discussão do anticomunismo. O que unia eles? O anticomunismo. Vocês verem a importância desse cara. Né? É ele que vai formular a teoria do terror vermelho. Esse Vernon Walter, deixa eu só continuar lendo aqui a biografia dele, que eu preparei aqui a biografia dele. Em 63, as ações dele eram tão assintosas para a derrubada do João Goulart, que em 63 o João Goulart consultou expulsar ele do Brasil, porque ele estava aqui como adido diplomático, né? Expulsar ele do Brasil. Mas o João Goulart foi suadido a fazer isso por militares e por setores do Itamaraty, porque iria abrir uma cisânia com os Estados Unidos pela importância que tinha Vernon Walter. Mas o João Goulart falava: esse homem conspira 24 horas contra o Brasil, contra o meu governo. Ou seja, faltou uma ação revolucionária de meter um prego na testa desse malandro e mandar ele embora, né? No caixão. Simulava ali um afogamento, ele tomou umas caipirinhas em Copacabana e deu um biricutico e Iemanjá levou ele. Faltou alguém para fazer isso, né? Mas a gente aqui está sempre vacilando. Então, o Vernon Walter, ele vai escrever depois, de velho, ele vai escrever esse livro aqui, ó. Eu ainda não li, mas conheço trechos. A turma que gosta de ler sobre espionagem, operações encobertas, tem o livro do Vernon Walter, que é bom. Claro que ele só vai contar as coisas boas que ele fez em tese do imperialismo, né? Ele não vai contar que deu golpe de Estado, que matou, que sequestrou, que roubou, que saqueou, que prostituiu, isso ele não vai contar. Mas vai contar de algumas ações de desestabilização. Então, a turma que gosta de ler sobre isso, que eu também gosto, só estou sem tempo, aconselho, o livro dele é baratinho, não é muito grosso, pode comprar aqui na estante virtual. Então, esse Vernon Walter, ele vai ficar no Brasil oficialmente agora como conselheiro, né, do governo brasileiro e, de novo, como ligação com o estadunidense no período do golpe. Ele fica de 64 a 67 assessorando
né, a relação Brasil-Estados Unidos. E é ele que vai ser o homem da USAID, da Aliança para o Progresso. Ele que vai ser o homem da USAID. Então, essa história da Aliança para o Progresso, que vem grana e que tu mete grana em tudo quanto é lugar, aqui no Brasil vai ter um escândalo, que é o MEC-USAID, né, que é aquela sacanagem que eles mudam a universidade brasileira, introduz a múltipla escolha, a seriada, né, e passam a controlar ideologicamente a universidade no Brasil, o acordo MEC-USAID. Prender estudante, prender professor, censura prévia, inclusive é quando eles vão abolir as ciências sociais e a filosofia. Mas vão ser tirados, e aí a criação de OSPB e Moral e Cívica. Eu cheguei a ter aula de OSPB, Organização Social Política Brasileira e Moral e Cívica. Porra, ter aula de Moral e Cívica é sacanagem. Eu devia ter guardado aqueles livrinhos de Moral e Cívica para vocês verem a merda que é. Mas é engraçado que meus professores de OSPB e Moral e Cívica era professor de geografia, que isso aí eram matérias que era apêndice. Quem dava aula disso era professor de história ou professor de geografia. E os professores que davam aula disso para mim eram de esquerda. Então, porra, era ótimo que eles satirizavam isso e faziam isso da maneira bem lúdica. Bom, o papo com o Vernon Walter está muito bom, mas eu preciso do gostei. Me dá o gostei, rebenta aí, o dedinho e tal, me ajuda, que nesse momento eu devo estar lá nos confins do leste europeu, peregrinando entre frio e armas e tanques e alguma coisa assim. Devo estar, não sei, porque a live está gravada, mas quando ela for ao ar, eu já estou nas operações especiais lá minha, lá na operação especial. Então, preciso tudo. Eu gostei. Porra, e não deixe de comprar meus livros para me dar essa força aqui, ó. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Uma pesquisa muito importante e profunda sobre a história do Brasil e a história da União Soviética. Pois bem, esse Vernon Walter, ele é um mandrake, ele pode dizer que ele era um mandrake, um mágico, né? Esse Vernon Walter, ele vai receber, olha só, ele vai receber do governo americano uma homenagem e ele vai entrar para o Hall da Fama da Inteligência Militar. Esse Hall da Fama da Inteligência Militar é só onde estão aqueles caras muito fera, muito fera. Ele é um desses que vai entrar no Hall da Fama da Inteligência Militar. É um grupo muito seleto até hoje. Em novembro de 91, olha só, ele vai receber do Bush pai a medalha presidencial da liberdade. O Bush pai vai dar para ele a medalha da liberdade. Ele vai ser um grande combatente da liberdade. Então, a relação dele com o Brasil começa lá em 42, já pela questão da FEB. A chegada da FEB em 44 aumenta a penetração dele. E, oficialmente, ele vai ser adido militar de ligação de 45 a 48. A partir de 48, ele começa a ter uma relação com o Brasil encoberta. Não é uma relação oficial. São operações que ele vem ao Brasil de maneira encoberta, vem de maneira a fazer prospecção, pesquisa, olho disfarçado de turista. Entendeu? De 48 a 62, ele vem para cá para ser amiguinho, ele vem para cá para ser coleguinha dos militares, ele articula com o governo Truman, ele recebe militares brasileiros lá nos Estados Unidos, ele está envolvido na patifaria do Plano Marshall, ele está envolvido na patifaria do anticomunismo na Europa Ocidental toda. Só que em 62, a gente não pode esquecer, 61 era para ter o golpe, era para derrubar o João Goulart. O Brizola resiste, tem a campanha da legalidade. Eles tiram quem da cartola? Vernon Walter. E Vernon Walter vem para o Brasil com a missão de concluir a derrubada de João Goulart. Ele vem oficialmente para isso. Tanto que ele fica de 62 a 67, agora oficialmente, com cargo. Entendeu?
para garantir a derrubada de João Goulart e a subida ao poder de um governo amigo. E ele vem com carta branca. Tanto que ele vai despachar um embaixador estadunidense no Brasil, Lincoln Gordon, de tete a tete, ali de alto nível para alto nível, entendeu? As coisas que o embaixador precisava, ele recorria ao Vernon Walter. Vernon Walter era um homem que, se ele pegasse um avião ali, ele ia lá, falava com o presidente Lyndon Johnson, como falava com Kennedy, como falava com Truman. Ele era um cara ali, um homem do salão oval da Casa Branca. Eu falei aqui, ele serviu a 6 presidentes intimamente, traduzindo e aconselhando, traduzindo e aconselhando. O fato dos idiomas que ele falava. Então, tem uma. Ó, a última aparição pública que assim, de foto bombástica do Vernon Walter, só para vocês terem ideia, é ele com canalha do Gorbachev. Entendeu? Vernon Walter com Gorbachev. Para tu ver que esse homem, se tem que dar uma medalha do maior anticomunista da história, eu acho que é o Vernon Walter. Pois bem, esse Vernon Walter, ele vai garantir o golpe de 64, ele vai garantir a Operação Brother Sun, ele vai garantir o apoio dos Estados Unidos, o reconhecimento, e é ele, junto com o embaixador americano, que vão escolher o Castelo Branco como líder da revolução entre aspas, né? São eles que vão indicar o início da ditadura no Brasil e o rumo dela, o rumo que ela iria seguir. Ela iria seguir, primeiro, a USAID, o plano da USAID, Aliança para o Progresso, né? E depois, não podemos esquecer que a questão do inimigo interno. Por isso que Vernon Walter vai ser o idealizador do terror vermelho, né? Porque a doutrina de segurança nacional que os Estados Unidos vai lançar para a América Latina é essa, olha, o inimigo interno, não é o inimigo externo. O inimigo externo, o tio Sam protege vocês. Vocês têm que ter polícias, serviço de espionagem, o inimigo está entre vocês, os comunistas são vocês mesmos. Vocês têm que purificar essa sociedade. E aí discursos religiosos messiânicos começam a entrar em pauta a partir dessa patrulha anticomunista. Qualquer realidade, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Sabe por que não é mera coincidência? Porque a CIA veio com Vernon Walter e não foi embora até hoje. Por isso que esse anticomunismo doente, sectário, parasitário dessas seitas evangélicas é made in USA. E são operados aqui a partir da Guerra Negra pelos militares brasileiros, que são receptáculos desses projetos que são desenvolvidos lá no Pentágono, como há 60 anos atrás. Quem definiu que ia derrubar o João Goulart foi a Casa Branca. João Goulart tinha que cair por ordem da Casa Branca, como a Casa Branca definiu uma série de golpes que seriam dados na América Latina e a formação de contingente reacionário, contra-insurgencional. Né? E isso a gente vai ver que aí nascem as milícias, esquadrões da morte, guardas nacionais, polícia mineira, todos esses nomes que a gente quer dar a esses grupos de extermínio. Entendeu? Gente, olha, quem puder, dá uma força aí no superchat, no sticker, ajuda aí. Dá uma força aí, ajuda aí, por favor. Ajuda aí, ajuda a live a decolar. Pois bem, o Vernon Walter, ele vai ser o homem que vai trabalhar com a parte de cima da história, né? As grandes ligações, as conspirações, os golpes, as articulações, ele vai trabalhar com as estratégias. Mas vai ter aquele que vai precisar trabalhar com a tática. Aí é que a porca começa a torcer o rabo. Porque se o terror vermelho é interno, você tem que policiar internamente, você tem que patrulhar internamente, o inimigo está entre você. Você vai precisar formar polícia. Uma polícia que vai ser caçadora de comunista, que vai ser uma polícia que vai ter faro para detectar insurgência,
vai detectar subversivo. E aí entra uma outra figura em cena, uma outra grande figura do esgoto reacionário, que é esse homem aqui, que é esse fascistoide aqui, popularmente conhecido como Dan Mitrione, Lo Señor de las Torturas, em espanhol. Era assim que era conhecido. Quem é Dan Mitrione? Dan Mitrione é um homem que domina o português e o espanhol muito bem. Foi homem da OSS, que é o escritório precursor da CIA, Office Service Special, que era escritório de serviços especiais que trabalhava com civis e militares durante a Segunda Guerra Mundial. Dan Mitrione vai estar no teatro de operações da Itália também, próximos de tropas brasileiras ajudando e também fazendo ligações com a Espanha de Franco e Portugal de Salazar. Dan Mitrione também é um homem de operações encobertas na Itália, na França, e também é um homem do Plano Marshall. Mas isso, mais do que isso, Dan Mitrione era um homem do FBI, cedido à CIA, um policial um tira, entendeu? Um homem do ambiente policialesco, que também caçava subversivos estadunidenses. Ele também era um homem de patrulhar a linda sociedade estadunidense, aquela dourada do American Way of Life, para tirar os comunistas da jogada, para os comunistas não roerem a orelha do grande rato, comer o hambúrguer do McDonald's, sujar a Estátua da Liberdade, aquelas coisas, né? Então, esse homem aí é homem da Escola das Américas. E o que esse homem vai fazer? Vamos à biografia de Dan Mitrione. A biografia do Dan Mitrione, ela dá medo. Medo. Dan Mitrione, ou Daniel Anthony Mitrione, o nome Mitrione já remete à Itália. Então, vocês já sabem que a ligação dele à Itália já vem de berço, né? E a ligação à Itália, outrora fascista e agora mafiosa, da democracia cristiana. Damitriano é um homem que vai nascer em 20 e vai morrer em 70. Mas por que ele morreu cedo? A gente vai entender isso. Mitrione foi policial, agente do FBI, conselheiro de governos da América Latina, onde começou a atuar em 1960. Depois ele vai colaborar com todas as ditaduras, mas ele começa, em 1960, a partir dessa história da inimigo interno, tu tem que patrulhar o teu país, e aí você tem que formar essas unidades policiais para combater a subversão, para entender como é que a subversão atua. Dan Mitrione é mandado para o Brasil em 1960. Aonde que Dan Mitrione vai trabalhar? Primeiro em Minas Gerais, onde é a meca do golpe, aonde a vaca fardada vai sair para dar o golpe, onde tem o Magalhães Pinto, que quer ser o comandante do golpe, o governador. Inclusive, o governador Magalhães Pinto era o homem encarregado de receber a Operação Brother Sun, caso ela entrasse em ação. Eu seria Minas Gerais, que seria a base da Operação Brother Sun, que iria iniciar pelo Porto do Espírito Santo, rumando para Minas Gerais. E depois para o Rio de Janeiro. Que Rio de Janeiro? A polícia do Lacerda, terrível, anticomunista, até a medula. Havia uma grande raiva contra o Lacerda, porque o João Goulart restabeleceu as liberdades democráticas, o Partido Comunista estava em um franco movimento, mas a polícia do Lacerda perseguia os comunistas, prendia comunista, batia comunista, matava comunista, fazia o diabo contra os comunistas. Por mais que tivesse protesto e reclamação, porque o governo federal tinha acabado com
com a perseguição aos comunistas, mas a polícia do Lacerda fazia isso. Quem era a polícia do Carlos Lacerda? Era a polícia do Damitrione. Quem era a polícia do Magalhães Pinto em Minas Gerais? Era a polícia do Damitrione. Damitrione é o homem que vai idealizar isso aqui. Damitrione foi contratado pela USAID, né, para vir ao Brasil treinar as polícias. Ele tem início em Minas Gerais e em Rio de Janeiro. Quando tem o golpe, ele vai assessorar a repressão no Brasil e no Uruguai. No Brasil e no Uruguai. É ele que vai preparar, né, todo o arquivo, né, chama-se Arquivo de Segurança Nacional. Toda a documentação que vai nortear o papel dos Estados Unidos no Cone Sul é feito por Damitrione. Damitrione, apesar de ser um tira da rua, um bate-pau, também é um intelectual. Esse Damitrione também é um homem que fala idiomas, que lê, que escreve, que pensa, que organiza, que formula. É ele que vai preparar todo o arquivo de segurança nacional para o Cone Sul. Ou seja, a Operação Condor ela é filha de Damitrione. Damitrione é o nome maior nessa relação. O que Damitrione vai trazer para a gente? Damitrione vai criar o manual Kubark. O que é o manual Kubark? É o nome oficial dos chamados manuais de torturas usado pela CIA e pelas forças americanas. O Kubark geralmente é relacionado à prática e métodos de tortura. Esse método Kubark é o nome código da CIA. Tanto que chama-se Projeto MK Ultra. Esse vocês já ouviram. O que é o MK Ultra? MK Ultra era o código usado pela Escola das Américas para formar os militares ditadores, reacionários, torturadores. Era o plano MK Ultra. Quando você era convidado a fazer curso na Escola das Américas, ia todo mundo. Ia general, ia almirante, ia delegado de polícia, ia investigador, todo o aparato policial, ia policial militar, eles iam com coronel, major, eles iam mandando, entendeu? Para a Escola das Américas. Lá é que você era selecionado. Todos aprendiam a torturar na Escola das Américas, porque esse era o manual básico, a tortura. Né? E aí eu vou explicar para vocês o que o MK Ultra dava. O MK Ultra ele vai ser uma cópia, ele vai usar como base a Escola Francesa de Tortura, e eu deixo aqui de novo, por favor, vejam um documentário, a Escola Francesa, sobre a questão da tortura no pós-guerra. A cientificização da tortura. O MK Ultra ele vai criar protocolos para tortura. A tortura ela tem que ser eficiente. A tortura não é um ato de bater. Ela precisa primeiro te quebrar a tua moral. Se você tiver sem moral, e aí eu vou explicar o que eles entendem de moral. Se você tiver sem moral e acuado, você tende a negociar. Você tem que entender que o teu destino está na mão daquele homem e que você tem que satisfazer a demanda daquele homem ou daquele grupo de homens. Então eles começam a ver o seguinte: o bater não pode ser bater. Você pode até bater, dar alguma surra inicial, mas depois a pancada ela tem que ter pontos chaves para gerar o máximo de dor, o máximo de desequilíbrio, sem matar. Com isso, eles reabilitam o choque. Choque elétrico passa a ser o cotidiano. E você passa a ter, nos locais de tortura, a presença do médico, que é o cara que vai, em tese, atestar o quanto que você aguenta ser torturado. E essa tortura, ela primeiro precisa quebrar a tua moral. O que é a moral? O homem moderno, e principalmente o homem ocidental, ele é um homem que está composto de muitas roupas. A moral cristã nos deu um bando de roupa, a gente não anda pelado. Então a primeira coisa é te despir. Porque quando você está nu, você está sem a tua proteção, você se sente mal, né? Você se sente vulnerável. Então a ideia é tirar a tua roupa. Primeiro tira a tua roupa, para você perder o controle do teu corpo.
Porque eu, com a minha roupa, eu tenho controle do meu corpo. Por mais que você encoste em algumas áreas, eu estou protegido. Segundo, você vai vendar a pessoa. Ela não pode ver o que está acontecendo, ela tem que perder a noção espacial. Desde o momento que ela perde a noção espacial, ela está literalmente na mão do seu interrogador. Então você vai precisar daquela pessoa para te guiar. Você vai precisar daquela pessoa para que ela não deixe alguém passar a mão no teu seio, no teu ânus, tua vagina, no teu pênis, nos locais que você aprendeu a guardar, porque você não está enxergando. E depois, a tua moral, que é você se apresentar. Como é que eu me apresento? Eu não me apresento aqui com roupa, com a calça, né? Essa minha moral foi tirada. A partir daí, eu começo a ser demolido física e mentalmente. O homem na pancada, mas também com a sevícia sexual. A mulher, prioritariamente, com a sevícia sexual e depois com a pancada. O rodízio era diferente. Por quê? Ao se viciar a mulher ao extremo, você está quebrando a moral dela. Você está quebrando o que ela tem de mais íntimo, que é o corpo dela, que outrora estava protegido pela roupa e agora está desnudo e sendo invadido por uma série de, de pessoas. E o homem também. Porque o homem vai aguentar pancada ali, mas daqui a pouco os caras vêm e enfiavam cabo de vassoura, são de coisa no ânus desse homem. E aí tem a questão da macheza, a virilidade. O cara começa a te quebrar. Pô, me dá porrada, tudo bem, mas enfiar alguma coisa no meu ânus, aí não. Aí você entende que você pode ir quebrando, o torturador entende que você vai ter técnicas para quebrar aquela pessoa que vai trazer ela para falar. Depois que ela fala, aí você negocia se ela é importante viva ou morta. Se ela for importante morta, se ela for de ligação, mata, não tem problema, ela já falou. Como eles diziam, o passarinho já cantou. Não, ele é importante que ele permaneça vivo para dar algum tipo de satisfação ou para terminar o processo. Então você vai recolher essa pessoa ao isolamento. Essa pessoa ela vai ter que se curar das suas feridas físicas e mentais sozinha. Por que que ela tem que se cuidar sozinha? Porque ela tem que perceber que ela está sozinha, que ninguém está por ela, que as decisões que ela vai tomar é que vão manter ela longe daquele processo de tortura ou podem levar ela de novo aqui. E que ela está por conta de si própria. E aí você transfere o ônus para a pessoa. Ó, se tu não quiser ser torturada, tu tem que falar. Ou seja, a pessoa se sente culpada. Eu tenho que falar. Se eu não falar, eu estou ser torturado. Só que tem uma hora que tu não tem mais nada para falar. Você vai ter duas pessoas, aqueles que vão manter a firmeza e não vão falar nada, mas você vai ter aquelas pessoas que não vão aguentar e vão falar. Né? Se você tem uma Dilma Rousseff que bancou a tortura mais extrema ali, você vai ter um Cabo Anselmo que vai pular para o outro lado e vai trair quando ganhar um peteleco. Viu? São momentos diferentes. Então, o MK Ultra, que é o nome código do processo de formação de torturadores na Escola das Américas, ele é parte desse manual aqui, o manual Kubark. O manual Kubark, ele vai entrar em operação já a partir de 1963. Então, o manual Kubark ele vai ser aplicado em muitos lugares. Ele é uma cópia da escola francesa. Quem vai usar muito esse manual Kubark é o golpe de Estado na Bolívia, do Hugo Banzer, né, que vai estar envolvido aquele Scorzeni, aquele militar italiano, aquele militar alemão nazista, que vai estar lá no golpe da Bolívia do Hugo Banzer. O golpe foi tão desgraçado, tão odioso, tão violento, que até a CIA depois voltou atrás e parou de apoiar o Hugo Banzer. Entendeu? Então lá foi um dos primeiros lugares que eles vão usar o protocolo cubano. Assim, de maneira a rodo. No Brasil usava, antes até, né? Mas era usado ali. Prendia meia dúzia de comunistas lá, não. Lá nem estava trancando
100, 200 numa sala e tortura coletiva, e matava 30, era essa loucura aí. Meio que Estádio Nacional do Chile, meio que essa parada aí, entendeu. O Pinochet vai ser um cara que vai, eh, adorar, vai receber, durante muito tempo, oficiais da Escola das Américas no processo de repressão chileno. Vai receber lá muita gente. Pinochet adorava. Pinochet, eu acho que o Chile e a Argentina Chile, Argentina, Guatemala, eu acho que Chile, Argentina, Guatemala e Nicarágua, eu acho, foram os países que mais mandaram gente para a Escola das Américas. Era um recreio. O cara ia para lá, comia, bebia, aprendia inglês, ganhava em dólar e aprendia a torturar e a dar golpe de Estado. Ou seja, era era um clube do Reich, a Escola das Américas tinha que ser social clube de Hitler, alguma coisa assim. E esse Damitrione, ele vai ter êxito nisso, porque a repressão aqui no Brasil, ela vai desbaratando paulatinamente os grupos armados. Inclusive, o Damitrione, junto com o Vernon Walker, é um dos caras que vão reforçar o relatório dizendo que o maior inimigo dos Estados Unidos e do regime militar brasileiro era Leonel Brizola. Entendeu? O Damitrione reforça isso, por causa do MNR e da posição do Brizola diante de militares nacionalistas. O Damitrione fala isso, ó, tem um monte de militar que se calou que é nacionalista. Se o Brizola tocar a corneta, eles colam ainda no Brizola. Isso ainda em 68. O Damitrione vai deixar isso latente, entendeu? Porque ele não era bobo, ele tinha as informações dele, as investigações dele. Ele era um homem que tinha todo um aparato. E ele não era sozinho. Ele veio para cá com mais de 100 agentes americanos que se misturaram aos brasileiros e vinha como médico, vinha como veterinário, vinha como turista, vinha como pesquisador, vinha como boêmio. Mais de 100 homens estavam a comando do Damitrione, tudo americano. Viu? Tudo agente CIA, FBI e outras agências encobertas para plainar a ditadura, para permitir que a ditadura fosse vitoriosa. A última coisa que os Estados Unidos queriam era um contragolpe, que o Brasil passasse para a mão da esquerda. E aí já era uma esquerda radical. A esquerda que estava lutando contra a ditadura era uma esquerda que não era mais o João Goulart. Era uma esquerda do tiro, porra de bomba. E se ela conseguir sair vitoriosa, fodeu. Aí, meu irmão, aí a Estátua da Liberdade dá um mergulho no mar. Entendeu? Então a ideia era não permitir isso. A ditadura ela tinha que ser estabilizada. Não obstante, o Zaid vai despejar um monte de grana aqui, aí você vai ter as Rede Globo da vida, a grana pra caralho no Cívita, com Abril Cultural. Aí essa guerra cultural, Hollywood, isso vem para cá, sem precedente. E aí traz o American Way of Life Tupiniquim e fudeu. E depois eles inventam milagre econômico, essas palhaçadas, essas patifarias dele todas. E fudeu. Aí conquista corações e mente, e aí a dura repressão e a incapacidade da esquerda brasileira de se tornar popular e classista, fudeu. Então, o Damitrione, ele apresenta, é, 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 digamos assim, vitórias muito consistentes, muito cedo, e eles acreditam isso à tortura. Eles acreditam que o desbaratamento das forças de esquerda no Brasil, elas só foram possíveis por causa da tortura. E aí tem uma legitimação da tortura, que é o seguinte: é a mesma que o Bush filho vai invocar no Iraque. Ah, nós temos um caso de segurança nacional, se precisar torturar, vamos torturar. Tanto que quando estoura aquele escândalo da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, qual é o manual que os soldados americanos que responderam ao inquérito vão se referir? Todos eles vão falar: nós fomos treinados pelo MK Ultra, pelo manual Kubark. Todos eles, aquele escândalo. Quem é a turma mais nova aí que não sabe? Bota assim, tortura, prisão de Abu Ghraib. Tem um documentário muito bom, Táxi para a Escuridão. Vejam esse documentário, Táxi para a Escuridão, muito foda, sobre o que os Estados Unidos estavam fazendo com os iraquianos. Era uma coisa cabulosa. Mas nada diferente
do que eles já tinham ensinado para toda a repressão na América Latina, nada diferente. E até hoje, o manual Kubark ele é visto como operativo viável da CIA para ser invocado em caso de segurança nacional, ou seja, o Estado, o governo americano, ele vê a tortura num caso excepcional como legal. Então, o país que é o campeão da democracia, que agora está proibindo o TikTok, que acusava os comunistas de fazerem censura, eles agora estão proibindo o TikTok. Eles têm como consigna na sua doutrina de segurança a tortura. A tortura é bem-vinda, a tortura é possível, a tortura é legal. Você vê que tem essa discussão da privação do sono. Né? Privação do sono é tortura ou não é? Teve essa discussão no governo do Bush filho, por causa dos métodos que foram usados em Guantánamo e em Abu Ghraib. Então, eu peço a vocês que a turma mais nova, que não conhece, pesquisa o que foram as torturas. E pior é que os torturadores faziam isso e tiravam fotos. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Eles tiravam fotos. Vou botar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. E os militares estadunidenses que faziam isso, eles se deixavam fotografar e se divertiam com isso. Achavam isso bem legal, entendeu? Achavam esse ato de torturar bem legal. Ah, isso é legal, porque nós lemos nos manuais que isso pode ser usado, isso não tem problema nenhum. Esses caras são terroristas, então nós podemos fazer isso com eles. A guerra não é a guerra ao terror? Então pode, foda-se. É isso que eles pensavam. Olha aqui, ó. Isso aqui é a tortura lá na prisão de Abu Ghraib. Se liga, esse iraquiano estava nu, encapuçado, encapuzado. Quando eles iam começar a fazer a tortura, eles tiravam esse manto. As duas mãos dele estão ligadas a fio na tomada para tomar choque e ele tem que ficar 10, 12, 15 horas de pé nessa caixinha. E não pode perder o equilíbrio, ou seja, tu não pode movimentar tuas pernas, tua perna fica ali. Se tu cair, dispara o choque. Era isso que eles faziam com os outros lá em Abu Ghraib. E aí eles vão falar, não, a gente torturava mesmo, mas está no manual. O manual diz que a gente podia usar isso. E a tortura era livre. A palavra que eles usaram, inclusive no julgamento, era livre demanda. Ou seja, eles tinham autonomia, pessoas aí que são soldados, não são nem oficiais, são soldados, que eles tinham autonomia, deixa eu ver se para tirar o preso da cela, torturar ele por torturar, independente se iria, se era para obter alguma informação ou não. Bastava torturar, eu quero torturar aquele cara. Inclusive, tinha mulheres, eu quero achar aqui a foto da mulher, da militar americana que fazia isso. Ela era vista como uma das mais violentas, inclusive a tortura sexual, com sadismo contra esses iraquianos. Entendeu? Olha aqui, ó. Estou falando para vocês, eles fotografavam, olha aqui. Eles fotografavam. O militar americano botando o cachorro na cara do iraquiano e o cara com a mão para trás não pode nem se defender. E era liberado. Depois fizeram uma investigação, todos os presos estavam com várias mordidas nas costas, no braço, no perna. Era isso que eles faziam. E para vocês verem que a foto está aí, para vocês verem que isso é tão banal nos Estados Unidos, a tortura foi tão banalizada pelos agentes. Eu quero ver se eu acho a foto da mulher. Ela aqui, ó. Essa foto, ela é estarrecedora, meus amigos e amigas. Isso aqui não pode nunca se esquecer. O tal de governo da liberdade, que falava que os comunistas tinham gula, que viu caralho,
torturava, que matava. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Eles mesmo tiravam a foto, revelavam e compartilhavam entre eles. Olha aqui, ó, isso é uma mulher, uma cabo, acho que ela é cabo do exército americano. Ela torturou tanto esse iraquiano que ele está caído. Aí ela botou uma coleira nele e puxava ele pela coleira. Estão vendo? Isso é o protocolo Kubark. E isso teve início aqui na América Latina para torturar comunista, para torturar subversivo. É isso. Que lá nos anos 2000, os americanos ainda estavam usando isso no Iraque, estão usando isso em Guantánamo. Tem gente presa em Guantánamo até hoje. Viu? Então não deixem de ver o documentário Um Táxi para a Escuridão. Vejo que é isso aí. Aí. Só a mulher que está fazendo isso. Para você ver como é que isso foi institucionalizado pelo governo americano, que isso ficou. Então, o homem que era o operativo disso na América Latina era Damitrione. Damitrione vai também prestar serviço no Uruguai. E vai alavancar a tortura com golpe no Uruguai, vai fazer o que fazia aqui no Brasil. Ele ficava Brasil e Uruguai. Só que tem um probleminha no Uruguai. Qual é o probleminha do Uruguai? No dia 31 de julho de 1971, um comando dos Tupamaros sequestram Damitrione, que pensou que estava passando batido. E esse comando dos Tupamaros, exigem a libertação de 150 dos seus homens e que as torturas parassem. E começa toda uma negociação. E o governo americano pressionando o governo uruguaio. Só que nesse meio tempo, o governo uruguaio lança uma grande ofensiva contra os guerrilheiros e consegue virar o jogo. Eles prendem Raul Sendic, grande nome tupamaro, Raul Sendic. Eles vão prender Sendic. E aí eles param de negociar. Aí eles falam: ó, nós temos o líder de vocês. Agora é o seguinte: se vocês querem o Sendic vivo, vocês é que têm que soltar o Damitrione. E aí a negociação tem um impasse. Só que os tupamaros percebem o seguinte: olha, a gente conhece o Sendic é nosso líder e ele sabe como é que é o ritmo. E aí no dia 2 de agosto, né, eles vão matar o Damitrione, vão julgar, vão fazer um julgamento, vão filmar o julgamento, 10 de agosto, perdão, vão filmar o julgamento e vão condenar o Damitrione culpado por tortura, por morte, por golpe de Estado, e vão executar o Damitrione com 2 tiros na cabeça e vão abandonar o corpo dele em Montevidéu, dentro de um carro na rua. E nesse dia acaba a carreira de Damitrione, um homem do protocolo Kubark, um homem que alavanca, que põe em prática a tortura na América Latina. É esse homem aqui que vai ser executado pelos Tupamaros, e aí encerra a negociação com a morte dele. Ou seja, ele não imaginava que ele ia ser capturado lá no Uruguai. Aí, Damitrione, destino ao Uruguai para trabalhar na Agência para Desenvolvimento Internacional e Assessoramento e Apoio de Segurança Pública no Uruguai. Ele é designado nesse momento. Chega lá, ele é capturado. Tá mole, achou que era Disneylândia, achou que os Tupamaros não estavam ligados, chamaram ele para o confere e passaram o cerol nele. 2 tiros na cabeça, pistola 9mm, Damitrione virou história. Dani, né? Daniel Anthony Mitrione. Encerra sua carreira no Uruguai, justiçado pelas forças guerrilheiras. Quem quiser saber mais sobre o sequestro e a morte da Mitrione, assista esse filmaço do Costa Gravas com Yves Monteiro, aqui, ó. Estado de Sítio. Assistam esse filme do Costa Gravas com Yves Monteiro. Ele conta
exatamente como é que é a captura de Damitrione, a execução e o julgamento. Filmaço, filmaço. Estado de sítio. Assistam, que é muito bom, vai contar essa história do Damitrione. E ainda sobre a CIA, eu quero deixar uma indicação aqui de 2 livros. Primeiro, esse livro aqui, que é sobre o FBI. Inclusive, eu tenho que agradecer meu querido Netão da Caxixola, porque foi Netão que me deu esse livro de presente. Está aqui, ó. Foi meu querido Netão que me deu, está aqui. E eu vou começar a ler. Muito bom, é um tijolo na vidraça. Mas ele fala da questão da formação dos inimigos. Tá aqui. Leiam esse livro, a turma que quer enveredar por isso. É muito legal para entender a dinâmica do FBI internamente, como é que isso também era aplicado pelos Estados Unidos externamente. Um beijo para o meu querido Netão, da Caxixola, que me cachixolou com esse livro. E outro livro que eu quero deixar aqui para vocês, que é fantástico. Apesar de estar falando de Angola, mas tem tudo. Opa, peraí, gente, que voa aqui. Tem tudo a ver, tem tudo a ver com operações encobertas da CIA na América Latina e, para ser mais exato, América do Sul. CIA contra Angola. Compre e leiam, que é uma aula de patifaria para a gente ver como é que essa escória reacionária age contra a gente. Então, está aí a minha dica desses 2 livros para a turma que quer ler, quer conhecer mais e ilustrar o seu pensamento. Gente, dispara o dedo aí que não acabou, não. Essa turma vai fazer escola. Desde então, o Brasil vai manter uma série de intercâmbios com os Estados Unidos, com a FBI, com CIA, com DEA, com NSA, todas essas empresas estadunidenses na área de segurança para a formação de oficiais. Durante muito tempo, delegados brasileiros da Polícia Federal vão fazer curso lá. Inclusive, teve uma época aí no governo FHC, tiveram uns delegados brasileiros que se insurgiram lá, brigaram lá com os americanos por conta de humilhações contra os delegados brasileiros nos treinamentos. Então, teve um grupo de delegados que questionou isso. Não sei que fim levou, né? Mas acho que pode achar isso, foi matéria do Jornal do Brasil. A turma, depois, se tiver interesse, pesquisa. Não queriam mais ir, por causa de humilhações que estavam passando na mão dos americanos. E isso fez com que a CIA viesse para o Brasil. Claro que eu não tenho ilusão, se você falar assim, João, tu pode mandar a CIA oficialmente embora, mas ela volta de maneira extraoficial. Sim, mas aí não é essa a questão. A questão é que eu não sei por que o Brasil continua mandando seus oficiais militares e de polícia a granel para os Estados Unidos, receber doutrina da OTAN, receber doutrina de segurança nacional, se isso é anticomunismo puro, se isso atenta contra o nosso Estado, porque direciona as forças de segurança para contra a sua população. Fala, Cristiano. Dá tchau. Pô, dá tchau para todo mundo. Eu estou gravando. Não um beijo para todo mundo. Tchau. Mostra tu relógio bem 10 aí. Ferrar. Embora. Chega. Bom, inútil. Beijo. Beijo, meu bem 10. Beijo. Tá bom, já vai papar. Um beijo, beijo, tchau. Um beijo aí para todo mundo. Então, o que eu questiono é por que o Brasil ainda tem que estar tão umbilicalmente ligado a nível de assessoramento, de receber assessoramento desses caras. Nós temos que criar a nossa doutrina, nós temos que criar a nossa maneira de pensar. Não que a gente vai viver isolado, não que o Brasil não possa ter intercâmbio nas áreas de segurança, de defesa com os Estados Unidos. Mas não pode ser doutrina. A gente não pode mandar tropa para lá, gente para lá, para ser doutrinado. Não. O cara vai lá aprender uma técnica, mas não para ser doutrinado, não para virar anticomunista, não para virar reacionário. Aí não.
aí nós estamos pagando para criar inimigos. Aí não dá. Companheiros e companheiras, está aqui, ó, R$ 80, frete grátis para todo o Brasil. Me dá uma ajuda, precisamos vender livro. Mais do que. Bom, estamos chegando ao fim. Acho que valeu, né? Se chorei ou se sorri, importante é que emoções eu vivi. A gente pode meter essa do Roberto Carlos. Valeu, né? Acho que valeu e é importante que a gente perceba o papel dessas duas figuras, da Mitrione e Vernon Walter. Eu não quero reduzir todo um espectro da Guerra Fria para essas duas pessoas. O processo foi muito maior do que eles, mas eles foram muito importantes e eles começaram esse processo de sedução a partir dos militares na Itália. Ou seja, a gente estava indo lá lutar contra os fascistas, mas nós estávamos pegando a vaga dos fascistas. Nós estávamos gestando o ovo da serpente. Entendeu? Isso precisa mudar. Companheiros e companheiras, beijo no coração. Urra! Até a próxima. Quarta-feira estamos de volta. Urra!